Pastor Andrew Brunson diz: a igreja precisa se preparar para uma onda global de perseguição. A mensagem do pastor Andrew é direta, mas está longe de ser simples. A igreja precisa se preparar para uma onda sombria de perseguição que está chegando. Preso por 2 anos sob falsas acusações de terrorismo na Turquia, o experiente missionário disse que, em meio às dificuldades, perdeu até mesmo a noção da presença de Deus e teve pensamentos suicidas durante seu encarceramento. Comecei até a questionar a existência de Deus, disse Brunson. Pode parecer difícil para um cristão receber esse tipo de informação, mas apesar de sombrio, seu testemunho é inspirador. Pastor Andrei e sua esposa Noraine, que foram missionários na Turquia por 23 anos antes da prisão, estiveram em Israel neste mês para a celebração da Festa dos Tabernáculos, organizada pela Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém. O pastor ensinou o que ele acredita que os cristãos devem saber para enfrentar julgamentos e provas que certamente virão. Em entrevista ao Al Israel News, o pastor disse que esta não é a mensagem que ele prefere transmitir, mas é a que Deus lhe deu. Ele prevê uma perseguição cultural e social chegando aos Estados Unidos, onde a exclusividade de Jesus como o único caminho para a salvação se tornará uma postura controversa. A maioria das instituições da sociedade está apoiando coisas que um fiel seguidor de Jesus não pode abraçar. É assim que eles vão justificar a perseguição, explicou o pastor. Os crentes que defendem a verdade do Evangelho serão marginalizados nas escolas, faculdades, empregos, bancos, entre outras instituições, conforme aponta o pastor. A pressão para se conformar vai se manifestar socialmente e, eventualmente, financeiramente. Isso vai testar a determinação dos cristãos, disse. O que emergiu como principal foco foi a identidade de gênero e ideologia LGBT. E onde quer que isso se cruze com a liberdade religiosa, o movimento LGBT está vencendo, advertiu ele. Agora há uma exigência de que as pessoas não apenas tolerem, mas que abracem e celebrem essa ideologia. E se você não fizer isso, você é visto como alguém que é odioso. Infelizmente, conforme o pastor explica, a geração mais jovem de crentes e até mesmo muitas igrejas estão se afastando dessas questões ideológicas. Não apenas porque trará pressão de fora, mas porque dividirá a igreja. Com isso, a igreja está recuando do ensino da verdade. O pastor avisa sobre o engano que já se infiltrou entre os cristãos. A próxima geração ficará confusa, advertiu. Nos Estados Unidos temos um problema. A cultura é majoritariamente cristã com valores judaico-cristãos, mas é pós- e anticristã. É aqui que está a verdadeira tensão, agora refletiu. Ele explica que uma das maiores dificuldades será a perseguição expressa através de falsas acusações de ódio e intolerância, em vez de acusações ligadas diretamente à fé. No caso do pastor, ele foi atacado injustamente com falsas acusações políticas. Quando eu estava na Turquia, se eles tivessem dito Andrei é um plantador de igrejas, eu receberia a acusação com orgulho. Em vez disso, eles disseram, ele é mau, é um terrorista, então eu me tornei uma figura de ódio, compartilhou. As pessoas que permanecerem fiéis serão vistas como um povo de ódio. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Eles disseram que ele era demoníaco e eventualmente eles o mataram, relacionou o pastor. O pastor Andrei foi envolvido em uma repressão a ativistas e líderes militares acusados de tentar derrubar o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em 2016.
Noraine também foi presa e libertada após 2 semanas. Seus filhos, todos na América na época, não tiveram notícias de seus pais no início. Nos 2 anos seguintes, Noraine permaneceu na Turquia, pois era a única pessoa autorizada a visitar Andrei na prisão. Inicialmente enfrentando 3 sentenças de prisão perpétua e apesar de sofrer perseguição anterior de outras formas como missionário, Pastor Andrei disse que não estava preparado para o deserto espiritual que enfrentou na prisão. Ele chegou a ser colocado em confinamento solitário e outras vezes teve de suportar o isolamento como o único cristão entre 22 muçulmanos em uma cela feita para 8 pessoas. A prisão do pastor Andrei chamou a atenção da Casa Branca e da igreja. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se interessou pessoalmente pelo caso e mencionou repetidamente o nome de Andrei em uma reunião com Erdogan. Após esse contato inicial, o pastor Andrei disse que uma enxurrada de propaganda foi publicada na mídia turca acusando-o de ser um espião americano ou mesmo chefe da Agência Central de Inteligência. O ex-vice-presidente Mike Pence, que é cristão, também manteve a pressão sobre o governo turco na época. Se a Turquia não tomar medidas imediatas para libertar este inocente homem de fé e mandá-lo de volta para a América, os Estados Unidos vão impor sanções significativas à Turquia até que o pastor Andrei Brunson esteja livre, tuitou Pence em julho de 2018. De fato, os Estados Unidos impuseram sanções. O mercado de ações turco perdeu 40 milhões de dólares, quase 210 milhões de reais, e a moeda do país, a lira, entrou em colapso. Com isso, houve ainda mais motivo para tentar culpar Brunson de ser um espião. No final de julho de 2018, o pastor Andrei foi detido em sua casa em Izmir, Turquia, onde liderou uma igreja evangélica para aguardar julgamento. Então, em 12 de outubro do mesmo ano, o pastor Andrei foi condenado. A condenação se baseou no falso testemunho de conhecidos de longa data de seu ministério, mas ele e Noraine puderam deixar a Turquia. A última coisa que dissemos foi: amamos a Turquia. Não foi um amor ingênuo, mas sabíamos que Deus havia colocado seu amor sobre nós. Não é um amor expresso emocionalmente, mas no compromisso e no desejo de ver o bem chegar àquela nação. Queremos ver a bênção de Deus na Turquia, ver as pessoas se conscientizarem sobre Jesus. Saímos da Turquia abençoando aquele país. Segundo o pastor, Deus orquestrou seu tempo na prisão para que ele pudesse transmitir uma mensagem de preparação para a igreja. Deus me deu a tarefa de preparar as pessoas para as dificuldades. Não é a mensagem que eu prefiro transmitir, mas é a que Deus me deu, disse em entrevista ao Al Israel News. Recentemente ele gravou uma série de ensino chamada Prepara-se para Resistir, na qual ele compartilha lições que espera que ajudem os crentes a sobreviver a uma próxima onda de perseguição. Citando Daniel 11:32, o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Ele diz que essas palavras devem ser compreendidas da maneira certa. Não é hora de pensar nas proezas, concentre-se na primeira parte, se esforçará ou resistirá. Caso contrário, você não estará em pé para fazer as proezas e as atribuições que Deus tem para você em um ambiente muito mais sombrio. Em seus ensinamentos, tanto em seus vídeos quanto durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, o pastor enfatizou que ficou surpreso por ter caído tão rapidamente, a ponto de até questionar a existência de Deus. O pastor conta que para se reerguer passou a declarar que Deus existe e se firmou nas disciplinas espirituais da oração e adoração, declarando todos os dias a fidelidade de Deus. Além disso, considerou aceitar que a vontade de Deus poderia não incluir a sua libertação. Se nos concentrarmos na preparação do coração agora, provavelmente seremos mais vitoriosos sobre a perseguição.
E isso inclui alinhar nossos corações e determinar os padrões morais de Deus que agora são vistos como prejudiciais à sociedade. O pastor conclui que não há como participar da comunhão com Jesus sem reconhecer seu sofrimento. Há uma diferença entre o amor verdadeiro e um amor não comprovado. O pastor disse que teve que provar seu amor permanecendo fiel, mesmo quando se sentiu abandonado por Deus. À medida que entramos em um momento de grande turbulência e enfrentamos dificuldades e provas, Jesus pastoreará seu coração. Apoie-se nisso, pois ele está comprometido em levá-lo adiante. Finalizou.